Que bomba, pessoal! Vocês vão ver agora. Malu Gaspar detona Gilmar Mendes ao vivo e diz que sim, Gilmar Mendes está fazendo de tudo para anular esse caso aí do Banco Master. E outra bomba inacreditável. A militância da Globo News, agora depois desta operação aí, contra Jacques Wagner, esse pessoal da esquerda, e a militância não suporta ao vivo e admitem que sim, e todo esse escândalo do Banco Master começou no PT da Bahia. Que bomba aí para cima do governo. Eu quero deixar aqui para vocês este vídeo, mas antes eu só peço que você deixe o seu like, que você clique aqui em hypar e vamos lá assistir. Vem acompanhando esse comportamento do ministro Gilmar Mendes em relação ao processo e também a questão do André Mendonça. Está muito claro, já houve inclusive debate sobre isso nessa segunda turma, onde o processo é avaliado, e o ministro Gilmar Mendes, na questão do Daniel Vorcar, acabou votando, demorou para votar, mas acabou votando a favor da manutenção da prisão. Mas na questão do Henrique Vorcaro e do Felipe Vorcaro, ele pediu vista, e não é segredo para ninguém, que ele pretendia fazer o que ele está fazendo agora, votar pelo relaxamento da prisão de ambos. O ministro Gilmar Mendes tem um histórico de ser contra a delação premiada, dizer que a delação premiada é uma forma de tortura. Ele falava muito isso na Lava Jato. Não disse isso no caso do Mauro Cid, mas no caso da Lava Jato ele dizia isso e voltou a sugerir que estava avaliando dessa forma a questão do Vorcaro. E não dá para a gente também dissociar essa posição do Gilmar Mendes em relação ao processo da própria divulgação desse material hoje, né? Esse material é um material sigiloso, feito pela PF, representações da PF, relatórios de inteligência, dados que vieram do COAF sobre a operação que levou à prisão do Henrique e do Felipe Vorcaro, em que se relata, inclusive, por que a prisão estava sendo pedida. E tem, no caso do Felipe Vorcaro, tem inclusive o relatório depois da prisão, eles explicando por que eles acham que a prisão temporária deve ser esticada. Por quê? Porque eles mostram ali que, tanto na questão da irmã do sicário, com as ameaças que são relatadas nas mensagens, a tentativa de resolver ali um problema de contas dela, e ela dizendo que está com medo dos Vorcaro, que os Vorcaro mataram o irmão dela, tem todo um diálogo, tem diálogos muito tensos ali, que ocorrem depois inclusive depois da prisão, dizendo que tentando negociar ali com o Henrique Vorcaro, depois da morte do sicário, quer dizer, o Vorcaro já estava preso e o pai do Vorcaro estava ali negociando o silêncio dela. Então isso significa que, qual é o objetivo da PF, né, com um relatório como esse, ao exibir essas provas? Que se eles ficarem soltos, eles vão continuar tentando obstruir a justiça. Esse é o fundamento da prisão temporária e da prisão preventiva. No caso do Felipe Vorcaro, tem relatórios longos do COAF dizendo que ele, só em 2 holdings, transacionou R$1 bilhão. O relatório do COAF sobre o Felipe Vorcaro mostra que ele movimentou R$18 bilhões até 2026. Tem trechos do relatório que vão até março de 2026. Ele continuava mandando dinheiro. Ele já tinha, inclusive, fugido da PF lá numa das operações lá em Trancoso, que ficou famoso o episódio em que ele saiu fugindo num carrinho de golfe. E depois disso ele continuou transacionando dinheiro para o Vorcaro. Então esse foi o objetivo do André Mendonça. O processo estava sob sigilo, ele divulga essas informações no dia em que o Gilmar Mendes ia botar o processo em pauta de novo para votar. Então está muito claro isso que você está falando, Ricardo. Tem uma guerra aí para ver quem vai prevalecer no controle desse processo. Para a gente deflagrar aqui a nossa Operação Debate. O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar comigo, dizer que mantém absoluta confiança nele. A gente se conhece há 48 anos e, portanto, ele sabe qual é meu jeito de agir. Então, ele só ligou para dizer, fique firme, essa é uma tentativa de desestabilizar você, mas conte com a minha confiança. Então, do meu ponto de vista, até agora o que eu tenho do presidente Lula é a solidariedade ao ocorrido. Eu tinha interesse de dar um apartamento, de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, disse ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim.
Eu quero dividir a nossa conversa em 2 tempos, tá? Quero falar dessa amizade bonita entre o Jacques Wagner e o presidente da República, que o Jacques Wagner reivindica, reclama, e de fato eles têm essa amizade, e daqui a pouco o que o senador diz sobre esse apartamento. A primeira coisa é o seguinte: a perplexidade com que integrantes do governo estão mostrando em relação a essa fala de Jacques Wagner. Uma dessas pessoas disse assim para mim: Natuza, é o fim da picada o Jacques Wagner fazer um negócio desse. Primeiro, o Lula telefonou para ele no calor da hora. Ele chegou de viagem às 5 horas da manhã, deve ter sabido ali ainda no período da manhã, final da manhã, do que tinha acontecido, com muito pouca informação, conversou com o Jacques Wagner, não autorizou Jacques Wagner em momento nenhum a falar por ele, e nem a dizer, e nem a contar o que o Lula tinha falado na ligação. E aí ele vai para uma entrevista sem consultar o presidente da República e diz: não, eu sou amigo dele, ele confia em mim, ele já passou por algo muito pior e tal. Então, assim, o que me disseram é que acharam de 5ª categoria o Jacques Wagner pegar a mão do Lula, amarrar e falar assim: eu sou amigo dele há 45 anos, logo nada vai acontecer comigo porque eu sou intocável. E aí não tem prova de amizade nesse caso não, porque se eu, ao contrário de você, Guilherme Bausa, faço um negócio desse com você, eu não sou sua amiga não. E eles são amigos, né? O Lula e o Jacques Wagner, né? O Lula nutre um carinho imenso enorme pelo Jacques Wagner. O Gabeira sabe melhor do que nós, uma relação de 45 anos de gente sindicalista dele, né? De estrada. Parece que são realmente grandes amigos, né? E eu não sei também, quando ele deu essa entrevista, se a gente, quando há grandes amigos em cena, se a gente pode falar um pouco do que se passa entre eles. A gente não sabe o que acontece, né? Pode ser que ele tenha ido à televisão e o Lula pode ter dito a ele: vai e segura essa onda. Não disse, Gabeira. Não disse. Ele em momento nenhum sequer disse para o Lula que ia dar uma entrevista e que ia dizer na entrevista que tinha falado com o Lula. E tem um acordo tácito em Brasília que conversa com o presidente da República, você não sai revelando a não ser que você combine esse jogo. Olha, eu vou dizer, vou sair, vou falar e tal, vai ser assim, vai ser assado. Então, segundo que essas pessoas que despacham no Palácio do Planalto me dizem, é que ficou com cara de bola nas costas, de bolada nas costas, mas não foi a primeira bolada nas costas, foi uma série delas, mas há uma outra. Lula perguntou, não uma, não 2, talvez 3 vezes, o que havia sobre o PT da Bahia, porque que existia o PT da Bahia, no meio do caminho tinha um monte de gente, e nesse monte de gente tinha gente do PT da Bahia. Todo mundo sabia. E o Lula perguntou: o que tem do PT da Bahia? E, ao que consta, segundo testemunhas que viram algumas dessas perguntas, ele disse: não tem nada, pode ficar tranquilo. E quando, conversando com o pessoal do governo e do PT, ultimamente, né, e aí, vocês estão preocupados? Vai aparecer alguma coisa contra o governo e tal? E todos eles diziam: não, o que tinha para aparecer já apareceu, o episódio da Bahia não é o que disseram, estava todo mundo meio tranquilo. Até esperavam que surgisse alguma coisa no decorrer das investigações, mas não o que apareceu hoje, né? Porque o que apareceu hoje tem pagamento de apartamento, suspeita de propina, tudo sendo investigado ainda, mas muita coisa grave apareceu, inclusive pagamento de viagem para ver show de Taylor Swift nos Estados Unidos. Então, o que apareceu deixou muita gente perplexo, porque eles não esperavam esse tipo de coisa. Agora, é interessante a gente notar que o Jacques Wagner é um dos principais conselheiros de Lula. A gente sempre fala que nesse terceiro mandato, o Lula se cercou de pessoas mais novas, que não tinham muitas vezes o estofo para chegar no Lula e contrariar o Lula, e dizer as coisas para ele e tal, dizer as verdades, etc. O Jacques não, o Jacques ele sempre foi tido como alguém da mesma geração, etc. Então, ele tinha um peso muito grande ali, né? Até talvez por isso ele tenha se sentido autorizado a falar de uma conversa que ele teve com o presidente. Mas, assim, o clima muito ruim no governo, né? Não poderia ser diferente. E uma divisão hoje. Tem uma divisão dentro do governo, dentro do PT, sobre o que fazer com o Jacques Wagner. Muita gente defendendo que ele não tem a menor condição de permanecer na liderança do governo diante do que apareceu, porque aí o governo ficaria na defensiva dessa história, tendo que se explicar o tempo inteiro. E tem gente que defende, não, o Jacques é um petista histórico, a gente não pode sacrificar. Então esse debate está colocado e o presidente Lula ainda não tomou sua decisão. A leitura que eu fiz... Desculpe. A leitura que eu fiz da fala do Jacques Wagner aqui no começo é que ele está querendo dizer que não vai renunciar. Quer dizer, esse foi o sinal dele, né? Como havia durante a tarde toda, muita gente dizendo que tem que renunciar. Conversando com o senador Otto Alencar, que é também baiano, é do PSD, mas ele estão fechados lá na Bahia, ele falou: não, ele não vai renunciar, nem pode, nem deve renunciar, porque isso vai comprometer a campanha dele ao Senado. Quer dizer, ele chega muito mais fragilizado, pedindo voto, tendo perdido a liderança. Mas isso é um problema de Jacques Wagner, não é um problema de governo, né? Então, eu acho que ele sinalizou com essa conversa: olha, eu vou ficar.
se o presidente quiser me tirar, e jogou a bola pro Lula. Isso é um mau sinal, me parece. O que eu ia colocar, bom, pelo que apareceu já de suspeitas do Jacques Wagner, que não é uma coisa, são diversos pagamentos, apartamento, viagem, diversas coisas. Mesmo supondo que ele até possa ser inocente, não é agora que isso vai aparecer, que a inocência vai ficar clara e evidente. Isso é coisa de meses. Isso é coisa de meses nessa investigação, num ano eleitoral. Você vai obrigar o presidente da República a embalar a ficar com isso, assim, ali pegando fogo, me parece inviável, né? Inviável. Não, eu acho que esse é o ponto central. Por isso é que eu acho que, no fim das contas, é também uma história sobre amizade. Porque se fosse amizade mesmo, o primeiro a levantar o dedo e dizer assim: presidente, e olha, eu estou aqui, a Polícia Federal acabou de sair da minha casa. E é exatamente por isso que eu estou renunciando ao cargo de líder do governo. Até a conclusão. Fica esclarecido. Até a denúncia da PGR. E isso não é nem... Então, no fim das contas, é sobre política? É sobre suspeita de crime? E aqui o meu ponto de vista não parte do princípio de uma antecipação de culpa de Jacques Wagner. É o que pesa contra ele, as dúvidas contra ele, Gabeira, já são suficientes para ele pegar o boné e sair. Porque isso machuca o lugar que ele representa ou o posto que ele aparentemente defende. Sei, mas é difícil a gente... Normalmente, houve um caso no Brasil em que isso foi feito com muito sucesso. Foi o caso do Itamar Franco, o Henrique Argrides, eu não sei se você se lembra. Me lembro do caso, mas se você puder lembrar a nossa audiência. Aconteceu, eles eram amigos. Eu sei porque eu os conheço melhor do que conheço o Lula e o Jacques Wagner. Eles são de Juiz de Fora, na minha cidade. E o Henrique Argrides criou um problema de credibilidade, era o chefe da Casa Civil, e o Itamar falou assim: você deixa o cargo e se você provar a sua inocência, você volta. E foi o que aconteceu. Ele deixou o cargo, voltou depois. Isso precisava ser naturalizado. Esse tipo de conduta precisava ser naturalizada. Se paira uma suspeita contra mim, eu preciso sair até que não exista mais essa suspeita. Então são dois atos do Jacques Wagner de, digamos, ser um mau amigo de Lula, né? Primeiro revelar a conversa, então, e outro esse recado de que não sai. É um custo para o Lula se for ele que tiver que tirar o Jacques Wagner. Me parece ser a ação de alguém desesperado para sobreviver e sacrificando aqueles ao seu redor. Ou seja, que do próprio Jacques Wagner parece haver uma expectativa de que a coisa não vai ser fácil para ele. Outro ponto também da fala dele, que é curiosa, ele diz assim, como é que é? Estão tentando que o Lula teria dito, né? Fica tranquilo, estão tentando te prejudicar, tentando te fragilizar. Quem? A Polícia Federal? Isso é péssimo. Órgão do Estado? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do caso do escândalo. Quem está tentando prejudicar? Tá vendo como eles põem? Entendeu? Então, aí você escorrega, né? Dá aquele... O Gabeira queria falar e... Não. Não, quero... Não. Eu estou satisfeito com que eu acho que... Maravilhoso, Gabeira. Não, estou satisfeito mesmo. Muito obrigada. A corrupção, em função da Lava Jato, do Mensalão, mas principalmente da Lava Jato, ela ficou muito identificada com a esquerda. A gente sabe que a Lava Jato houve uma instrumentalização das investigações e acabou atingindo a esquerda. E eu acho que houve uma janela histórica, talvez, para a esquerda falar, olha, não, você teve envolvimento, as revelações do Ciro Nogueira, do Dark Horse, implicando o pré-candidato da direita à presidência da República. Então, o que estava... Cláudio Castro. Exatamente, Cláudio Castro, Ibanez, etc. E aí, quando vem essa história, a gente está falando do Jacques Wagner, né? Não é qualquer figura, é uma figura importante dentro do governo. Então, o governo teve dificuldade, no primeiro momento, de ter um discurso para o Master pelo envolvimento do Supremo, pela aliança ou pelo alinhamento que houve nos últimos anos, em função da investigação do golpe, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Lula não queria se indispor com Alexandre de Moraes e com o Supremo como um todo. Aí, começou a ensaiar um discurso. De repente, vieram as revelações que pegam Ciro Nogueira, o Flávio Bolsonaro, etc. E o governo conseguiu um discurso. O Bolsonaro pegou. E isso complica um pouco essa estratégia. Como usar, agora, daqui para frente, o episódio do filme, do Dark Horse, em todas as revelações que apareceram nos últimos meses. Isso fica um dilema ali. Fica muito difícil para o governo manusear esse assunto a partir do que apareceu hoje com o Jacques Wagner. Então, eu acho que a Bahia deu régua e compasso. Porque na Bahia já ficou claro que ninguém vai utilizar
porque o Antônio Carlos Magalhães Neto recebeu o dinheiro e o governo Vorcaro também tem essa complicação. Então, já que estamos todos complicados, vamos mudar de assunto. Totalmente. Fizeram esse pacto, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Já que todo mundo ali tem relação com Augusto Lima, e só para contextualizar, o Augusto Lima, ele foi sócio do Daniel Vorcaro. E é curioso quando o Gabeira fala da expressão régua e compasso, é porque a régua e o compasso do escândalo do Master, em alguma medida, foi dada pelo próprio mecanismo engendrado na Bahia. Do Credit Sexta. Exato. Então, o que era o Credit Sexta? Tinha lá uma empresa pública de um supermercado que era do Estado para vender coisas subsidiadas para os 400 mil servidores públicos da Bahia. Só que ele era deficitário, essa empresa era deficitária. Aí o governo do Estado, que era governado por Rui Costa, ex-ministro do governo Lula atual, e Jacques Wagner, que era secretário do Desenvolvimento, resolveram vender a empresa. Vamos vender essa empresa. Ninguém quis. Tentaram duas, ninguém apareceu. Aí aparece esse Augusto Lima, esse empresário da Bahia, e diz assim, faz o seguinte, coloca nisso a autorização para uso de cartão de crédito consignado. Já tinha uma legislação permitindo 30% do comprometimento da renda com crédito consignado. Falou, beleza, vamos fazer. Só que ao invés de fazerem uma licitação para valer 3, 4 anos, sei lá, fizeram uma licitação para valer mais de década. E aí, para sustentar um cartão de crédito consignado, precisava de um banco por trás. Aí o Augusto Lima vai atrás e leva essa carteira milionária para o Banco Master. Não, bate na porta do BTG e o BMG, do BMG, e o BMG diz não. Aí batem a porta do Banco Máxima, que era do Vorcaro, que depois vira Banco Master. E o banco diz sim. E aí começa a história meteórica de Daniel Vorcaro na ascensão. Então, assim, a régua e compasso, quem deu foi a administração petista na Bahia. E mais, o Guga Lima, que sugeriu acrescentar o cartão de crédito consignado no meio dessa história toda, para tornar a licitação vantajosa, atrativa, e ele ganhou a licitação. Só ele fez proposta, primeiro usou um investidor espanhol e depois ele assumiu a operação toda. Então, e é interessante a gente notar, porque o Credit Sexta, ele une o escândalo do Master com o escândalo do INSS, porque a partir de 2022 o Credit Sexta começa a operar com os aposentados do INSS, então deixa de ser uma coisa localizada junto aos servidores da Bahia, começa a operar com a aposentadoria do INSS. 2022, governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro. Ali se afrouxa as regras. Quem faz isso? O Centrão. Lá no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, e a partir dali começa uma operação completamente irregular de concessão de crédito consignado, de cartão de crédito consignado para aposentado, em muitos casos sem autorização, sem assinatura do aposentado, ou eles mudavam os juros também sem o aval do aposentado. Os juros é o ponto, viu, pelo tudo que eu ouvi aí no mercado, porque eles de fato criaram um negócio que já estava pronto para arrecadar o dinheiro e com juros acima dos juros que os demais bancos cobravam no consignado. Consignado significa que você tem o pagamento garantido, portanto, os juros têm que ser bem mais baixos que do mercado, porque a garantia está dada de cara. E eles conseguiram ainda levantar os juros. Isso alavancou o Master, porque a expansão desse Credit Sexta foi para 24 estados, é um ativo importante, porque com esse bolo de crédito ele começa a lançar CDBs, eles começam a lançar títulos, vão criando fundos, depois o fundo vai se multiplicando dentro dele próprio por fraude. Então ele é a base do escândalo do Banco Master, é isso. Então, tem um prejuízo de fato para as pessoas, por causa do tamanho dos juros cobrados, que não eram desiguais em relação ao que qualquer outro banco cobraria de consignado. Então, de fato, quando alguém fala assim, o presidente Lula perguntou, tem algum problema? Ele disse, não tem nenhum problema. Eu também fico um pouco, digamos, aborrecida, porque o presidente da República tem que ter mais informação sobre o que acontece. Ele não pode se basear apenas, tem algum problema lá? Entendeu? Ele é o criador do consignado, é o presidente Lula. Entendeu? E ele não sabe como é que um Credit Sexta que se expandiu pelo Brasil inteiro funciona, quais são as taxas de juros, ele não tem alguém para quem perguntar, não tem um conselheiro. Então, me parece também que há uma certa cegueira seletiva, digamos assim. Né? Foram 350 mil aposentados só do INSS que foram lesados nessa história. 350 mil entre 2002 e 2005, quando a operação do Credit Sexta foi encerrada no INSS, porque teve o escândalo do INSS e aí fizeram um pente fino. 2022, 2025, você quer dizer? Exatamente, foram 4 anos. 2022, 2025. Tinha concessão de crédito para pessoas que não
assinaram. Que não assinaram, ou a pessoa assinava o combinado com juros e o juro aumentava. Juros fraudulenta. Sem qualquer regra, assim, fora das normas do próprio INSS. Agora, o que não está claro para mim, nessa história toda, o que a polícia aponta como os possíveis momentos em que o Jacques Wagner interferiu em alguma coisa para ajudar nesse processo lá atrás, enfim, ou alguma outra coisa. Quais são as contrapartidas deles? Sabe? Não tenho. Eu conversei com um advogado criminalista que acompanha bastante bem esse caso Master. Ele falou, falta o ato de ofício na denúncia, no documento do ministro André Mendonça. Isso no sentido da articulação política, porque só para deixar todo mundo na mesma página, a PF apontou 3 eixos. Um eixo considerado por André Mendonça menos grave, que é o de andar de jatinho, do empresário, conseguir ingresso para show de mais de 60 mil reais, a venda a compra do apartamento e o terceiro, quer dizer, a venda do apartamento e o repasse para uma empresa de familiares de Jacques Wagner, mas e o terceiro seria uma atuação parlamentar em prol do Master. Nesse aspecto, Joel, a polícia, pelo que a gente viu da operação, do que foi tornado público, não foi capaz de demonstrar um ato de ofício do Jacques Wagner. Aí me parece, até aqui, pelo que nós sabemos, frágil. Para ter crime vai ter que ter isso, né? Senão ele está na categoria daqueles que um monte de gente que estava recebendo coisas, mas que não É porque na emenda Master, que aumentava o limite do FGC, o governo foi contra. E aí eu queria só dar um bastidor, Bausa, desculpa te interromper. Eu fui atrás de diversos integrantes da equipe econômica para saber se em algum momento, e aí de gente técnica, não só de gente que tem cargo de maior projeção, se eles detectaram algum lobby do Jacques Wagner em prol do Master ao longo dos últimos anos. E a resposta foi não. Um interlocutor conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse, ao contrário, quando ele veio me perguntar, tem a emenda Master aqui do Ciro Nogueira, qual é a posição do governo, o Haddad disse terminantemente contra, porque naquele momento o Haddad já sabia que tinha coisa estranha no rolê. E aí o Jacques Wagner foi e produziu lá a vontade dele. O governo é contra e encaminhou contra. Então não tem esse encaminhamento a favor do Jacques Wagner. O relatório cita também uma emenda numa outra proposta, numa medida provisória que tratava das regras do consignado, que aumentava a margem consignável, né? O percentual que você poderia vai comprometer sua renda. Vai comprometer. Só que a emenda que o Jacques apresentou, até quem me passou isso em detalhe foi a Elisa Claveri, tratava de outro assunto, reduzia os juros do consignado, era uma outra coisa. Então a emenda que é citada no relatório não corresponde à emenda que o Jacques, ao conteúdo do que o Jacques apresentou. Eu entendo que tem muitas pessoas que não gostam da Malu Gaspar, ou seja, lá atrás ela já criticou muito a direita, ela é ali de esquerda. Mas uma coisa eu tenho que admitir, inclusive eu quero que você deixe a sua opinião em relação a isso aqui nos comentários. Hoje eu vejo que é uma das jornalistas ali, que por mais que seja de esquerda, por mais que já criticou a direita, mas é uma das jornalistas coerentes, uma das jornalistas ali que de fato traz a realidade dos fatos, de tudo que está acontecendo. A gente sabe que aí a maioria dessa militância, a esquerda pode fazer de tudo, eles sempre ficam ali passando a mão, tentando tapar o sol com a peneira. E a Malu Gaspar não faz isso. Ou seja, olha, tudo que está acontecendo agora, o Gilmar Mendes aí quer fazer de tudo, né, para anular aí esse caso do Banco Master, soltar pai do Vorcaro, soltar Vorcaro logo, é o que o Gilmar Mendes mais quer, né? E a Malu Gaspar vem ali e fala que sim, Gilmar Mendes está fazendo isso, ela é muito correta em afirmar isso. E agora, por final, aqui que vocês viram também, né? Nem a militância que, meu Deus do céu, fazem de tudo ali, não conseguem justificar esses escândalos aí, ou seja, agora envolvendo aí Jacques Wagner, esse pessoal aí da esquerda, e vem ali, eles não suportam, mesmo tentando passar o pano, mesmo tentando ali, ou seja, ser mais leve, mas não tem como segurar, é uma coisa muito óbvia. Nem a própria militância consegue ali disfarçar, e sim admitem. Todo esse escândalo do Banco Master começou no PT da Bahia. E uma coisa eu tenho para mim dizer, também não sei se você concorda comigo, mas chegar ao ponto da militância, chegar ao ponto dessa militância falar isso, é porque sim, o negócio está feio. Bom, feio é apelido. O negócio está complicadíssimo. Porque chegar ao ponto deste pessoal admitir e falar isso que você acabou assistindo aqui, olha, realmente é uma vitória aí para nós. Porque este pessoal passa o pano no que dá. É uma vitória. Pessoal, a gente sabe que eu vir aqui falar uma coisa, esses esquerdistas não acreditam. Acham até que eu aqui sou
sou uma inteligência artificial, eles são meio burro, né? Acho até que eu aqui sou uma inteligência artificial. Porque tem coisa tão óbvia, às vezes, que a gente traz, e vem alguns comentários de alguns esquerdistas, às vezes, que o YouTube entrega aí, fake news. Por exemplo, vem lá um escândalo, que nem agora de Jacques Wagner, você vai em vários vídeos aí, você sempre vai ver um comentário aí de um esquerdista, né, dizendo, é fake news. Aonde que essa pessoa vive? Vive no mundo da lua. Vive no mundo da lua, uma pessoa dessa ou seja, que ainda não teve o acesso, que realmente teve a operação contra Jacques Wagner, que o PT, que a esquerda está atolado, nesse caso do Banco Master, vive no mundo da lua? É óbvio que vive no mundo aí dessa militância, dessa mídia maior. Então, por que eu falo isso? Deixa o seu like, por isso que eu vou pedir uma coisa aqui para você. Deixa o seu like neste vídeo, clica aqui em hypar, faça a sua parte. Por quê? Porque um vídeo deste daqui, chegando à militância da Globo News, e falando que o escândalo do Banco Master começou no PT da Bahia, falando esse tipo de coisa, a Malu Gaspar aqui sentando a lenha aqui para cima do Gilmar Mendes. Este pessoal da esquerda, você sabe como é, né? Se a Globo falou, tá falado, entendeu? Então, um vídeo desse daqui, quanto mais e mais pessoas chegar, pode chegar até mesmo para esses esquerdistas aí, e aí sim eles acreditarem, eles verem a realidade. Então é uma oportunidade de fazer com que muitos aí, que ainda não acreditem em todos esses escândalos aí, passarem de fato a acreditar. Por quê? Porque a Globo falou. Os militantes da Globo falaram, tá falado. Seu Cleiton falaram uma coisa aqui, é fake news, é mentira, é um bolsonarista, é isso, mas a Globo falou, então a Globo falou, tá falado. E aqui agora a Globo fala. Então o que você pode fazer? É deixar o seu like neste vídeo, clicar aqui em hypar. Por que eu peço isso? Deixar aqui o seu comentário. Se você fizer isso, o YouTube entende aqui que este vídeo é relevante e entrega para mais e mais pessoas, senão o vídeo fica estagnado aqui. Então eu faço minha parte aqui trazendo essa corrupção, essa maldição dessa esquerda, trazendo todas essas falcatruas. E você, por mais que você não esteja gravando um vídeo, mas você que é de direita, você que é honesto, você que é cristão, você que é uma pessoa de bem, você que quer que a direita, agora nessas eleições, que nós coloque, ou seja, Flávio Bolsonaro na presidência, você pode fazer a sua parte, deixando o seu like. Você pode achar que você não está ajudando. Você está fazendo uma coisa de muito bom para a sociedade, que é deixar o seu like, clicar aqui em hypar para o YouTube, divulgar este vídeo e chegar até mesmo desse pessoal que ainda acha que é fake news, que isso não é verdade, porque a Globo falou para esse pessoal, tá falado. A minha palavra não vale. A palavra de um de direita ali não vale uma notícia. Mas a Globo, pessoal, a Globo falou, tá falado. Então, deixa o seu like, clica aqui em hypar, deixe sua opinião aqui sobre este vídeo e eu te espero agora no próximo vídeo. Você ainda não se inscreveu aqui no canal também? Se inscreva aqui para acompanhar as notícias, tá? E compartilhe também este vídeo, porque a Globo falou, tá falado.